Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 31. Conheça outros programas, reavalie sua proposta e lance seu primeiro episódio, que está dentro do módulo 9. Lance o primeiro episódio. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. Seu programa está pronto para ser lançado, mas antes, vamos fazer uma última pausa estratégica para analisar o cenário. O primeiro passo é o que a gente chama de benchmarking. Pesquisar e ouvir outros programas de podcast no seu nicho. Eu sei que você já fez isso, a gente já recomendou em aulas anteriores aí lá no início do curso, mas você vai entender porque você vai ter que fazer isso agora. O objetivo não é você copiar, mas sim entender o que já existe. Aprender com os outros, aprender com os acertos, com os erros dos outros programas e, principalmente, identificar oportunidades e o que torna o seu programa único. Observe o formato, o tom, a qualidade e procure por lacunas, procure por áreas que você possa aí abordar que ninguém ainda está fazendo, tá bom? Você deve ter feito isso no primeiro módulo, beleza? Espero que você tenha feito como eu já citei. Mas se você fizer agora, que você já percorreu o curso inteiro, que você já aprendeu todas as etapas, produção, gravação, edição, agora você tem uma outra visão sobre o que é um podcast bom, sobre o que um podcast bom tem que ter, né? Diferente de quando você pesquisou sobre outros programas lá no módulo 1. Agora no módulo 9, quando você for ouvir algum podcast, sendo para fazer esta aula ou não, você já tem uma visão mais crítica, mais técnica da coisa. Isso é muito importante, tá bom? Por isso que essa ação tem que ser feita novamente aqui no final do curso. E depois de analisar o mercado, né, de ver os podcasts aí do seu nicho, é hora de você olhar para dentro, olhar para o que você já fez e refinar sua mensagem. A análise da concorrência deve ser feita com clareza para que você veja com clareza o seu programa, para que você saiba qual que é o seu diferencial. Será que você tem um diferencial ou você está fazendo um programa igual a todos os outros que já existem dentro daquele tema que você escolheu, dentro daquele nicho? Você tem que se perguntar o que torna um programa de podcast verdadeiramente único? É a minha perspectiva, né, o seu ponto de vista? É o formato? É o quê? Você tem que descobrir, ninguém vai te falar, é você que tem que descobrir isso. A sua proposta de valor precisa estar clara para um novo ouvinte, logo nos primeiros minutos, logo no primeiro episódio. Às vezes, você pode ser mais específico e refinar o seu nicho, né? O que vai te destacar da multidão às vezes é ser específico, porque pode ser que todos os programas do seu nicho são genéricos, falam sobre tudo dentro daquela área. Gente, quem fala sobre tudo, sobre nada fala, tá bom? Você tem que ser específico. Esse aqui é um programa, é uma aula, é um curso, é um conteúdo específico. Criar um programa de podcast da ideia ao lançamento do primeiro episódio. Eu não falo aqui praticamente nada, tem uma coisa ou outra, mas eu praticamente nada falo sobre o que você vai fazer depois que o seu programa existe, depois que ele está lançado. Teve algumas aulas aí que eu falei sobre análise de métricas, sobre fazer melhorias contínuas, sobre você fazer o que mais, tentar melhorar sempre, enfim. Mas foi uma aula ou outra, sabe? Não é o foco. Então a gente tem que falar sobre um conteúdo específico. Se eu estivesse fazendo aqui um curso sobre como criar conteúdo para a internet, o que é criar conteúdo para a internet? É tanta coisa que eu ia estar sendo tão genérico que eu não ia falar sobre nada específico. Entende? Então quando a pessoa pega o seu programa para ouvir no primeiro episódio, né? Tirando o episódio 0, o trailer, ela pega o episódio 1, vai ouvir. Se em 10 minutos de episódio, às vezes até em menos, ela percebe que esse é mais um programa sobre um assunto genérico que já tem milhões de programas sobre aquilo, ela não vai falar. Ela não vai comentar lá para você reclamando. Ela simplesmente vai parar de ouvir. Ela vai pausar naquele momento, ela não vai nem terminar o episódio. E você não vai ganhar um ouvinte, você está perdendo um ouvinte. Então, seja específico, tá bom? Bom, considerando aí que você pesquisou o seu nicho, você ouviu podcasts novos, com essa visão mais crítica, agora no último módulo do curso, refinou sua proposta, refez algumas coisas, até chegou a regravar os primeiros episódios que você já tinha gravado. Enfim, você modificou o que estava feito, que a ideia é essa, é modificar. Esse é o último momento para você modificar. Beleza.
Agora chegou o momento, a gente vai fazer o seu checklist final de lançamento. Você vai verificar o quê? Você está com os primeiros episódios prontos? Eles têm que ser refeitos? Você já refez? O seu trailer zero, o seu episódio zero, na verdade, o seu trailer já está lá na plataforma? Ele já está publicado? O seu programa já está no ar? Todos os dados técnicos que a plataforma pede já estão lá? A sua arte de capa do programa já está lá? O seu texto, que vai ser utilizado tanto como modelo para criar os posts de mídias sociais, como o texto de modelo para a descrição dos episódios, está pronto? A sua arte básica para divulgar cada episódio nas mídias sociais e no e-mail, o seu template já está pronto? Revisado? Está tudo confirmado? Está tudo pronto? Mesmo checado 2 vezes? Se tiver tudo confirmado, você está pronto para agendar a publicação, você está pronto para agendar o lançamento do seu programa. E para garantir que essa reflexão seja produtiva, a gente vai aqui para o nosso último ou penúltimo, acho que é o último, exercício prático para formalizar essa análise. Primeiro, faça uma análise comparativa. Escolha dois já está suficiente, podcasts do seu nicho, e para cada um você vai anotar um ponto forte e fraco que você admira e uma oportunidade. Algo que você percebe que poderia fazer melhor caso esse podcast fosse seu. Anote isso. Em seguida, use essa análise, essas suas anotações para construir ou refinar a sua frase de elevador, o seu pitch, né? A sua frase de elevador é a forma mais clara e concisa de você apresentar o seu programa. Quando alguém te perguntar sobre o que é o teu programa, tu tem que ter uma frase na ponta da língua para explicar para a pessoa: meu programa é sobre tal coisa, ele é para tal público e resolve tal problema. É basicamente isso, tá? Então a gente tem aqui um modelinho de você criar um pitch para um programa de podcast. A frase tá aí na tela, ó. Meu podcast, o nome do podcast, é sobre seu tema. É feito para que grupo de pessoas ele é feito e se diferencia por sua proposta de valor. Se você conseguir criar isso e decorar essa frase, vai ser perfeito para divulgar o seu podcast. Inclusive, quando você estiver escrevendo uma mensagem de e-mail para convidar uma pessoa, quando você estiver escrevendo o post para mídias sociais, quando você estiver comentando sobre o seu programa em qualquer situação, se você tiver decorada a sua frase de pitch, ela vai nortear tudo que você vai falar sobre o seu programa. Você nunca vai falar sobre ele errado, porque você vai ser norteado pelo seu pitch. O seu próximo passo é ler o texto da aula 31. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais.